do Senhor? Amém. Irmãos, mas faz tempo que eu não venho aqui, né? É bom a gente subir de vez em quando para não enjoar na cara da gente, né? Irmãos, eu estou muito feliz. Hoje já tive o jantar da bênção, que é um trabalho que, graças a Deus. Mas eu vou falar uma coisa: a obra de Deus ela é perfeita, ela é completa. Mas espiritualmente a gente fica esgotado, né? Tem dias que a gente fica. Porque não é batalha da gente. São muitas pessoas que hoje elas vivem numa carência espiritual tão grande e as pessoas querem que a gente só ore por elas. As pessoas elas não querem batalhar por aquilo que ela precisa. Tem pessoa que é totalmente dependente das orações da gente, né? Ai, Jesus, como é difícil. Como é difícil, Jesus, estou entendendo algumas coisas. Não é fácil, mas é tão bom ao mesmo tempo, né? Deus, o Espírito Santo, ele se regocija, a nossa alma se enche de prazer na presença do Senhor. Hoje a minha alma estava se regozijando aqui na oração. Que, gente, olha, aí eu estava falando, o Espírito Santo disse assim: não se preocupe com a quantidade, mas com a qualidade da minha presença. Glória. Irmãos, aqui pode ter 2 ou 3 pessoas, o Espírito Santo de Deus se faz presente. Já vamos lá em Lucas, eu vou trazer uma breve palavra mesmo hoje, muito breve, que nós vamos ver Lucas 15 a partir do versículo 27, 25 ao 32. Vou camisa para baixo para você. Lucas 15, 25 ao 32. Rapidinho a gente lê. Eu vou ler, tá? Quando todos acharem, Lucas 15, 25 ao 32. Posso ler? Amém. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mas mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos com este teu irmão. Estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Pode sentar. Mesmo você não faz oraçãozinha? Porque oração nunca é demais, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Pai, mais uma noite aqui na tua presença para glorificar, para bendizer o teu nome. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, porque tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Espírito Santo, eu quero te pedir que nesse momento o Senhor possa me perdoar, o Senhor possa, Senhor, perdoar os meus pecados, mas que nessa noite, Pai, eu entrego a minha vida debaixo da tua graça, da tua misericórdia. Pai, porque de mim mesmo eu não posso fazer nada, nem falar nada, se não for através do Espírito Santo de Deus. Pai, usa a minha vida conforme o teu querer, segundo a tua sabedoria e conhecimento profundo da tua palavra. Que saiamos daqui regozijantes através da tua palavra, que o nosso coração seja aquecido pelo poder do Espírito Santo, e que haja, Pai, conforto, que haja renovação, que haja esperança dentro de nós, através da tua palavra, Deus. E assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas 15, não deu muito tempo assim de preparar, vamos falar aqui. Hoje nós vamos falar, não do filho pródigo, mas do filho, do filho mais velho. Alguém sabe me dizer aqui o que é pródigo? Pastor? Se é pródigo, o senhor sabe? Mas eu acho que isso é aquele que se perdeu. Eu acho que é isso. Depois eu vou fazer. Acho que é o filho perdido, pródigo. Não, é
gastador, esbanjador com deleites. É isso que é pródigo. Então, tá, no versículo de Lucas, no capítulo de Lucas, Deus está falando aqui, a Bíblia está falando aqui de 3 capítulos, que é a parábola da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho esbanjador pródigo. Nós temos aqui três histórias dentro de um capítulo que fala de pessoas perdidas dentro da igreja. Assim, a ovelha perdida, ela saiu. A dracma perdida foi perdida dentro da casa. E agora? E o filho mais velho? O título, o pastor sempre pergunta, qual é o título da pregação? O filho perdido dentro de casa. Não dá esse título. O filho perdido dentro de casa. Irmãos, então vamos lá. Aqui a gente está vendo do filho mais velho. Esse filho mais velho aqui, eu vou retratar ele como diz a Bíblia lá em Lucas 15, assim, chegaram a ser atores, publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eu quero fazer uma analogia desse filho mais velho. O filho mais velho aqui, irmãos, a gente pode dizer que ele é mais ou menos parecido com os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus eram extremamente religiosos. Pensa no homem que a Bíblia fala, que era no tempo de Jesus, eram homens rígidos, eram homens que guardavam o sábado, eram homens que tinha quase 900 mandamentos que eles tinham lá no povo judeu. E o povo, os escribas e os fariseus, eles olhavam a lei, eles examinavam a lei, eles estudavam as leis, eles conheciam a lei, mas o coração desses homens eram homens que eram de coração muito duro, muito religiosos, que se importavam muito com o exterior. Mas a minha moral é perfeita. Mas tudo que eu faço, eu faço, nunca fiquei, moralmente eu sou perfeito, eu faço tudo com zelo, eu sou prestativo, eu faço isso, eu trabalho na casa de Deus, eu vou para a casa de Deus e se torna, muitas vezes, irmãos, a pessoa acha que está na casa de Deus, mas está longe de Deus. A pessoa trabalha tanto, ela se empenha, ela é até zelosa com o que ela faz, ela é até zelosa com o nome dela, mas qualquer coisa que alguém faça diferente dela, porque a pessoa se acha tão justa. Nossa, mas eu sou tão bom, Jesus, eu sou tão justo, mas aquele irmão, eu vou te falar, pensa numa pessoa que tudo que faz, nada tá bom, mas eu, Senhor, pensa no homem justo, pensa no homem justo que sou exemplo de perfeição e de justiça. Ele confia na própria justiça dele, ele fala do pastor, ele fala de tudo, mas o irmão religioso tem um coração tão duro, que ele não consegue perdoar, ele não consegue amar. Irmãos, e vou te falar uma coisa, hoje a igreja do Senhor, vou dizer mais, a gente está muito parecido com o filho mais velho, não vou mentir não, porque tem muita gente que às vezes a pessoa se preocupa tanto em trabalhar para Deus, ela é tão comprometida em trabalhar para Deus, que ela não tem mais tempo de relacionamento com Deus. Não tem, porque ela só trabalha e ela acha que ela já está perfeita. Gente, eu sinto muito isso. Pessoas que trabalham dia e noite, que está ali dentro, que faz isso, que faz aquilo, mas a pessoa nem no culto fica mais, porque ela está trabalhando nos bastidores. Só que é a primeira a julgar o seu irmão. Aqui a gente pode dizer que o filho pródigo não, esse filho mais velho, a gente pode dizer algumas coisas características que ele transgredia, que ele não transgredia assim contra o Senhor. A primeira delas é o mandamento do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esse filho mais velho, ele estava, eu vou resumir a pregação aqui. Esse filho mais velho, ele estava sempre com o pai. Ele estava sempre com o pai. Só que ele transgrediu o primeiro mandamento. Nós vamos pegar aqui o pai e o filho pródigo como pai. Deus representando Deus e o filho pródigo, o meu irmão, o próximo. Tá? Vamos fazer essa analogia.
A primeira coisa que ele fez, a gente já começa aqui, ele já diz assim, logo no capítulo, no 25, e o seu filho mais velho estava no campo, porém quando veio, ele não estava dentro de casa. Ele chegou perto de casa, ouviu a música chamando do céu e perguntou-lhe: o que é isso? O que está acontecendo dentro de casa? Que som é esse de música? Aí ele já disse assim: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro. A Bíblia diz que ele se indignou e não queria entrar. Irmãos, ele estava fora de casa, estava chegando. Ele não conseguia amar o pai dele e nem conseguia, muito menos, amar o irmão dele. Ele ficou indignado. Ele ficou tão indignado porque a Bíblia, esse pai disse: meu filho, entra dentro de casa. O pai dele disse que estava, ou seja, ele não estava. Dizia: meu filho, entre para casa, porque esse teu irmão estava perdido. E agora ele se encontrou. Agora ele veio para casa, ele está são e salvo, meu filho. Ah, mas o filho mais velho se indignou com isso. O que é isso? Pai, o que é isso? Ele ficou tão indignado com o pai e com o irmão dele, que ele disse assim: o teu filho mais novo, o teu filho, não é meu irmão, é o teu filho. Meu irmão, nem isso ele considerou. E muitas vezes, irmãos, a gente não consegue amar a Deus. É que nem Jonas queria fazer a obra de Deus do jeito dele, e no dia que Deus falou para ele cumprir o mandamento, imagina se eu vou pregar em Nínive, aquele povo cruel, aquele povo que não quer saber de Deus, ou não, ou nada. E assim, às vezes, a gente acha que fazer a obra de Deus é execução em cima de execução de tarefas. É tarefa daqui, tarefa dali. Mas o primeiro grande mandamento do Senhor é amar a Deus. Quando você consegue amar a Deus sem ver, você vai conseguir amar o seu próximo e vai conseguir também, porque é muito difícil perdoar o próximo. O perdão é algo divino, é algo espiritual, porque eu e você, a gente não quer perdoar, a gente quer que ele sofra e que ele pague na moeda 10 vezes mais do que a gente está sofrendo. É isso que a gente quer. A gente quer a justiça, a nossa. E quando a gente diz a nossa justiça, a gente quer vingança, que ele sofra para valer. Não é verdade? É sim. A gente não adianta a gente tapar o sol com a peneira e dizer: não, Senhor, perdoa meu irmão. Ele me humilhou, ele arrebentou comigo, ele feriu a minha alma, eu estou estrupiado, eu não consigo perdoar, não consigo nem orar, mas Jesus está tudo bem. Que nada! Tudo história. A gente quer que a pessoa pague na mesma moeda, de preferência uma moeda mais cara. É verdade. A gente não é tão santo assim não, né? A gente deveria ser, mas a gente não está nesse nível pelo jeito. Mas irmãos, mas aí voltando aqui, eu fiz um rascunho, eu fiz tudo que eu não conseguia, não dá nem para ler direito. Aí, irmãos, esse voltando aqui, esse homem, aí esse filho, vou já terminar, é 10 minutos. Esse filho mais velho, ele disse assim: irmão, só dê licença, um minutinho, eu vou tirar a música que eu comecei a suar, porque coisa boa é para pregar. A gente fala de Deus e ainda perde um monte de calorias. A gente até emagrece. Obrigado. Vai ser coisa boa. Então, voltando aqui, às vezes a pessoa diz assim: eu faço a obra de Deus, aí como eu falei, a pessoa é um executor de tarefas, tudo que vem à mão dela, ela faz perfeitamente bem, mas ela esquece da vida espiritual dela, ela esquece da intimidade com Deus, ela esquece de orar, ela não tem mais tempo para orar, ela não tem mais tempo para tirar o tempo com o Senhor. Irmãos, eu tenho visto tanto pregador nessa tarde da bênção que a gente tem convidado, que eu fico vendo que espiritualmente eu estou engatinhando ainda. Eu vi uma irmã, a minha mãe é assim, a minha mãe tem o joelho todo manchado, sabe por quê? Cheio de cara de orar. Aí eu vi uma irmã que foi pregar um dia, eu vi o joelho dela todo preto. Ela já era moreninha e o joelho preto. Eu, Jesus, será que é de orar? É de orar. Essa mulher ora muito. Irmãos, você vê a mulher, você acha que ela é daquelas que não sabe de nada, não conhece nada, é dona de casa, nem casada ela é. Ela já é uma senhora de 60 e poucos anos, mas nem parece. Aí quando essa mulher abriu a boca, essa mulher era de uma inteligência, de um conhecimento,
de uma vida espiritual tão grande que me impactou. Me impactou a tal ponto porque a gente tem que querer aquilo que é bom das outras pessoas. Você não se compara com o pior, se compara com o melhor e, se quiser, ultrapasse aquilo que é melhor do que você. Não precisa de inveja, mas lute por aquilo que é bom. E não tem inveja não. Se você vê alguém muito bom, você vai atrás daquilo que é muito bom, você pode superar. E não se não vou chegar, chega assim. É só a gente se esforçar. A gente consegue todas as coisas, porque Paulo leva a Deus. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas a gente não toma posse, a gente só fica à margem da palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, mas que adianta? Eu não pratico. Eu não pratico a minha fé, eu sou frio, eu sou um bloco de gelo na oração. Eu não sei se Deus vai me ouvir. Eu não sei, eu não vou chegar nesse nível, eu já estou velho para aprender que nada. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto você tiver saúde, que você trabalhar, irmãos, aproveite os momentos preciosos que Deus te dá. É no seu trabalho, faça o seu melhor. É no seu trabalho, a Bíblia diz que todo tempo você nunca para de orar. Não que você precisa ficar de joelhos, mas quando você tiver uma situação difícil, clame pelo sangue de Jesus. Às vezes eu estou em algum lugar de Jesus, me ajuda. E Jesus parece não, ele vem ao seu encontro. Aí voltando aqui para esse homem aqui, irmãos, ele diz assim: Senhor, eu estou há tanto tempo na casa do Pai, eu estou há tanto tempo, eu nunca transgredi, eu nunca matei nem um boi cevado para comemorar com meus amigos. Aí o pai dele diz: meu filho, tudo que é meu é seu. Mas sabe qual é o problema desse rapaz? Ele não se sentia livre, ele se sentia um prisioneiro morando com o pai dele. Sabe por quê? Ele tinha tudo à disposição dele, mas ele não se sentia livre para poder usufruir daquilo que o pai dele tinha com ele. Ele tinha total liberdade de usufruir, de chamar os amigos e compartilhar e de ter bons momentos. Mas, meus irmãos, muitas vezes a gente está dentro da casa de Deus, dentro da casa do Pai, e a gente não consegue mais sentir alegria nenhuma. A pessoa está completamente presa na religiosidade, o coração dela está completamente amargo, ela não sente mais alegria, porque a Bíblia diz que Jesus ele dá vida e vida em abundância, mas a pessoa não tem mais vida, não tem mais alegria. Todas as áreas da vida dela estão mortas, está morto espiritualmente, mas ele está dentro da casa do Pai, mas ele está perdido. Tem gente que está dentro da casa do Senhor, mas não sabe o rumo que vai tomar na vida. A pessoa não, o primeiro sinal que a pessoa está totalmente fria espiritualmente é que não tem mais prazer na oração. Leitura da palavra uma vez por ano. Quando a gente lê a palavra, o Espírito Santo ele quebrando o nosso coração. Quando a gente lê a palavra, ela traz vida de Cristo dentro da gente. Quando a gente lê a palavra, ela transforma a nossa mente. Quando a gente lê a palavra, o Senhor nos dá sabedoria de conhecimento da palavra, sabedoria para viver no dia a dia, sabedoria para gerir os nossos negócios, sabedoria para o homem saber como trata a esposa, sabedoria de como lidar com as finanças e provérbios, sabedoria de como ser um homem de Deus. Toda a palavra de Deus é para instruir, é para trazer vida e para exortar, para ensinar a nossa vida. Isso é a palavra de Deus. Aí esse rapaz aqui, ele diz assim: Senhor, ele diz assim: filho, tu sempre, o pai responde, né? Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. E esse rapaz, esse filho mais velho, ele teve todo o tempo do lado do pai, só trabalhar, só executar, mas ele não conseguia amar. O pai dele, ele ficou irado com o pai dele. E a gente às vezes se ira com Deus, tem gente que se ira. Eu já fiquei uma vez com Deus falou umas coisas para mim, exortando, porque a Bíblia diz que são poucos que suportam a correção do Senhor. Não são todos que suportam, porque a correção de Deus é como se arrancasse um pedaço dentro de você. Eu passei por isso 2 vezes. A primeira vez eu quase não suportei, a segunda vez doeu, arrancou um pedaço, mas eu já tinha experiência
de sair em pedaços. Né? Aí o que aconteceu? Aí eu fui aí eu fui, passei 15 dias que eu não podia pensar em Deus. Porque eu ficava zangado com ele, porque ele me corrigiu severamente. E eu não sabia que ele estava me corrigindo para eu mudar o meu caminho e me converter, como diz lá no livro na oração de Salomão, quando ele orou no templo, na inauguração do templo. Se o meu povo se arrepender, se humilhar e se desviar dos seus maus caminhos, tem mais coisa. Eu sararei, eu perdoarei e sararei a sua terra. Ou hoje a gente pode dizer hoje o nosso coração. Né? Ali falava literalmente da terra mesmo. Deus mandava parar de chover, quando o povo pecava, não vai chover 3 anos em Israel. Parava. Hoje a terra é nosso coração, que ele, de dentro do nosso coração, troca frutos ou de vida ou de morte. Aí, irmãos, aí chegou uma mulher, ela disse assim: Deus mandou orar para você, ou por você. Aí, quando 15 dias eu não orava mais, eu não queria mais saber de falar com Deus de jeito nenhum. Quando eu pensava nele, meu coração doía. Eu cheguei a esse ponto por causa da correção. Por causa da correção. Aí a Bíblia diz assim: eu corrijo aquele que eu amo. Porque aquele que Deus não ama, aquele que se entregou a vida devassa, pecaminosa, enxugo, lavação de pecados, ele não sente a presença, ele não sente nada. Para ele tanto faz Deus lá, Deus aqui, para ele é indiferente, ele não tem nem contato. Agora nós não. A gente tem Espírito Santo. A gente se quebranta. Aí o que aconteceu? Eu só pensei assim, tudo lado errado, né? Tudo lado errado. Deus é poderoso, Deus manda o diabo, mudar a vida. Então deixa eu mudar. Aí eu mudei, aí Deus mudou a chave assim, de dentro de mim, instantaneamente. Oh, como Deus é bom. Então, meus irmãos, para continuar, para terminar aqui, não se perca. Não se perca dentro da casa de Deus. A gente às vezes pensa que a gente está indo porque a gente está indo religiosamente, porque a gente está indo e eu tenho que ir, eu preciso ir. Ela se esforça, parece que ela tem que ir, porque é obrigada. A pessoa é obrigada, eu sou obrigada. Deus não obriga ninguém a adorá-lo. A nossa adoração é de livre e espontânea vontade. Deus não te obriga a estar na casa dele. Deus não obriga ninguém a querer a salvação, mas ele morreu por todos nós. É verdade. E Deus, ele não entra que nem o diabo entra. O diabo, quando vê uma brechinha, ele já entra para detonar com tudo. E Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, que é o nosso coração, eu entrarei e cearei contigo. E você só ceia com quem você deixa entrar na sua casa, porque você não come com quem você não tem intimidade. Você só se senta à mesa com quem você tem intimidade. E Jesus quer essa intimidade comigo e com você. Não seja um hipócrita na presença do Senhor, porque às vezes a gente é assim, irmãos. Se tem uma pessoa que pode falar mal de mim, sou eu, porque eu me conheço. Eu falo, pensa uma pessoa que pode falar mal de mim, sou eu mesmo. Porque, irmãos, eu conheço meus defeitos. E tem horas que eu digo: Jesus, como que o Senhor me aguenta? Porque eu não aguento uma pessoa assim, não. A gente tem que reconhecer que a gente não é fluxicheiro. Tem horas que a gente é difícil, irmão, ele dá um trabalho para Deus. Olha que Deus é o tempo todinho corrigindo a gente, exortando. A gente às vezes é o pé lá, o pé aqui, depois se arrepende, vai e volta, é um sobe e desce. Mas é bom, sabe quando? É quando a gente é estável espiritualmente, você sempre está confiante do que Deus pode fazer. Mas tem gente, meu Deus, que está dentro da casa do Pai, que uma palavra, se alguém falar uma palavra, não cumprimentar, eu não volto mais naquela igreja que o povo mentindo. É assim que está o povo. Eu não vou lá, o pastor olhou para mim e olhou de canto, não vou mais, nunca mais eu piso lá. Irmãos, a gente tem que vir para a igreja, não é por causa de pecadores, é por
irmãos, tinha mais coisinha, mas já falei basicamente tudo. Então, quando a pessoa, só para concluir, quando a pessoa ela está tão religiosa, o coração dela muitas vezes se enche de amargura. Então, irmãos, para terminar, vou dizer uma coisa. Sabe esse filho mais velho que ele está hoje? Sabe o filho mais velho? Ele está debaixo da nossa pele. Ele está dentro de nós muitas vezes. A gente não quer perdoar, a gente critica tudo, nada está bom, não tem mais prazer. O que eu vou fazer naquele lugar hoje? Tem tempos que a gente está assim, né? Tem tempos que parece que a gente está mais frio do que o gelo. Se o gelo chegar perto da gente, ele gela mais. E tem tempos que parece que a gente está assim. Mas irmãos, mas vou te dizer uma coisa. Peça a misericórdia de Deus para quebrantar o nosso coração e amar a Deus. Olha que foi Malaquias, eu esqueci o nome do homem, que ele disse: nem que a oliveira minta, e que ele possa perder tudo, mas que ele não fique sem a presença do Senhor. Irmãos, se a gente ficar sem dinheiro, a gente fica em desespero, né? Pois é, irmãos, então, para concluir, louve a Deus, busque ao Senhor, deixe a sua alma se regozijar na presença do Senhor, porque Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Só essa breve palavra, tá, irmãos? Que Deus abençoe essa noite aos irmãos em nome de Jesus, que Deus continue abençoando esse ministério, que abençoe a vida do pastor, da esposa, da Duna, e muito obrigada mais uma vez, pastor, pelo convite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir uma coisa. Aquilo que você tanto necessita, tanto precisa, tem clamado tanto ao Senhor. Vou fazer uma oração para a gente finalizar e ao mesmo tempo uma oração de clamor de causas na nossa vida. Porque todos nós aqui temos causas que somente o Espírito Santo somente a mão poderosa de Deus pode mudar nossas vidas. Eu tenho um monte de causas, acho que todos faz. Somente Deus. Eu acho que os irmãos devem ter alguma coisa, que não é possível que seja só eu. Não, alguém tem que estar junto comigo. Vamos orar, porque todos nós precisamos de uma bênção, de um milagre, de um renovo, de uma esperança nova, de um coração transbordante de alegria. A gente precisa renovar nossa esperança e saber que Deus tem o poder de mudar a nossa vida, o nosso corpo e a nossa história. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer nessa noite, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu nada tenho, Pai, mas uma coisa eu quero te pedir para todos nessa noite: que a graça, que a misericórdia e que o milagre, em nome de Jesus, aconteça hoje aqui nesse lugar. Meu Deus, não deixe ninguém sair daqui de mãos vazias. Oh, sim, Pai, pelo menos o nosso coração sabe mais quebrantado, mais humilde, mais cheio de fé, de amor, de esperança, e a nossa vida seja cheia da tua vida. Nós não seremos felizes, meu Pai, porque nós sabemos que nós podemos todas as coisas. Então nos ensina a tomar posse daquilo que é nosso por direito em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa os casamentos, abençoa a vida espiritual, abençoa a vida sentimental de todos aqui nessa noite. Meu Deus, nos cobre com o teu sangue, restaura, transforma, restitui para a nossa vida aquilo que o inimigo tentou destruir, Pai. Mas em nome de Jesus, faz o renovo, traz o renovo, a ressurreição de nossas vidas nessa noite. Faça um milagre, meu Pai. Oh, Espírito Santo, abençoa todas as famílias que se fazem presente aqui. Abençoa a vida espiritual, a sentimental, a saúde, as finanças, o negócio, o trabalho, multiplica a renda, o salário, meu Pai.
Amém, Jesus. Cumprimentar a gente com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória. Maravilha. Meditando em minha trajetória, veio o filme em minha memória, não consigo explicar. Assim não fosse a graça de Deus, quantos vales e desertos eu tive que passar para entender, mas hoje eu consigo ver, Deus está em tudo. O Deus